Olá, meu nome é Mariana Velar e eu vim aqui com mais uma coluna para o portal Tecnologística, falando de aspectos relevantes da infraestrutura logística brasileira. E o assunto de hoje é da máxima importância. Nós vamos falar sobre um novo mecanismo de solução consensual de controvérsias que foi colocado à disposição dos jurisdicionados do Tribunal de Contas da União, TCU. Essa solução já tem um apelido, SCC, Solução Consensual de Controvérsias. Ela foi anunciada recentemente a abertura de 2 procedimentos autônomos no setor ferroviário, 2 concessões ferroviárias da Rumo, que vão ter processos submetidos ao TCU para a tentativa de construção de uma solução consensual. Isso é muito importante para a gente tentar destravar diversas questões que estão sendo discutidas no bojo de agências reguladoras, de Ministério da Infraestrutura, aqui para o nosso setor de infraestrutura logística. E a gente tem a potencialidade, então, de fazer esses contratos voltarem para um rumo de execução normal, destravar investimentos, conferir maior segurança jurídica, né? Mas, afinal de contas, voltando um passinho atrás para quem não é familiarizado com essas discussões, o que é, afinal de contas, essa SCC, essa Solução Consensual de Controvérsias? Isso nada mais é do que uma forma de mediação exercida pelo TCU. Essa mediação ela pode ser feita por diversas entidades e órgãos da administração pública federal com base em uma lei, que é a 13.140. Então, isso aqui é uma regulamentação da lei 13.140. Existe uma instrução normativa recente do TCU que regulamenta essa via e a gente vai buscar fazer solução consensual de controvérsias ou mesmo prevenir conflitos que ainda nem se formaram, de uma forma que eu trago as partes interessadas para uma mesa de negociação, né? Então a gente fala de consenso, a gente fala de mediação nesse contexto. E eu vou, por exemplo, poder mediar situações entre setor privado e administração pública federal. Nesse caso que eu ilustrei aqui para vocês, entre a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e jurisdicionados que são titulares de contrato de concessão. Essa estreia de mecanismo do setor ferroviário, ela é muito positiva, a meu ver, porque se a gente houver sucesso nessa iniciativa, vai ser uma sinalização muito positiva de que a gente está abandonando aos poucos aquela lógica punitivista, muito aferrada ao mecanismo de sanção unilateral por parte dos poderes concedentes, das agências reguladoras, para focar efetivamente em soluções que atendem melhor o interesse público, seja porque são mais rápidas, seja porque consideram de parte a parte as dificuldades que muitas vezes os projetos públicos de infraestrutura têm para serem bem desenvolvidos. Muitas vezes o que trava um projeto desse porte são questões que não estão nem na mão de nenhuma das partes, né? Nas ferrovias, por exemplo, é muito comum que certos investimentos obrigatórios sejam travados por interveniência, por turbação dos projetos pelas municipalidades onde a ferrovia passa. Então, deixa-se dar uma licença, começa a se fazer um processo ali muito irracional de autorização de obras, de travessias urbanas. Isso não é culpa da concessionária nem do poder concedente. Então, para a gente poder reajustar as rotas desse contrato, é muito positivo que tenha aí o terceiro neutro como mediador e, nesse caso, a possibilidade de que o TCU atue como esse terceiro neutro. E quem pode entrar com essa tal de SCC, esse mecanismo de solução? São várias as autoridades legitimadas, mas são sempre autoridades públicas. Então podem ser presidente da República, ministro, né? Então ministro dos Transportes. A gente tem também a possibilidade de órgãos judiciários, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, comandantes de Forças Armadas, são diversos os legitimados. Mas a gente não tem aqui a possibilidade de o privado entrar diretamente, né? Algumas situações mais óbvias acontecem quando um ministro relator de um processo TCU decide passar aquele processo para tramitação consensual, né? Isso aí também é uma forma de tentar destravar o processamento dentro do próprio TCU e torná-lo mais ágil, mais eficaz, né? Como que isso se desenrola? Então, a autoridade competente vai entrar com pedido de SCC, ela tem que instruir esse requerimento com a materialidade de risco e relevância daquela demanda,
Então existe uma certa discricionariedade das entidades lá do TCU para definir o que eles vão processar. Então não é uma via tão aberta assim, a gente precisa destacar isso, é uma limitação procedimental, né? E se tiver processo no tribunal já eu tenho que informar. E também vão ser instruídos pareceres técnicos e jurídicos relatando as dificuldades que estão marcando a solução daquele conflito, justamente para caracterizar a relevância da mediação pelo Tribunal de Contas, né? Quem que decide se isso vai ser admitido ou não? Vai ser a presidência do TCU, e antes disso uma secretaria que foi criada para esses fins vai se manifestar. É a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, o apelido dela é SESEX Consenso. Então a SESEX Consenso vai se manifestar e o poder de decisão está aí na mão do relator. Então existe uma certa concentração de poderes no relator. Depois que essa análise de admissibilidade é feita, se ela for positiva, eu vou montar uma comissão. Essa comissão vai ter um auditor da SESEX Consenso, um auditor da unidade especializada perante o TCU, por exemplo, nas ferrovias, eventualmente representantes dos jurisdicionados e até mesmo do particular envolvido na controvérsia. Depois que essa comissão é formada, eu abro um prazo de 90 dias para a construção de uma solução comum. Então, vocês vejam que esse não é um processo rápido. Então, não é porque ele é consensual que necessariamente ele vai ser uma decisão imediata de sentar e acordar. Então, é um procedimento um pouco mais engessado do que a média das mediações e transações que a gente vê por aí. Isso é um outro ponto que a gente tem que destacar, né? Gatinhos e gatinhas, nem tudo é ouro. Depois, então, esse prazo corre e se tudo dá certo, a gente não vai correr para o abraço ainda, porque é isso, né, gente? Tem um incremento de segurança jurídica nesse processo, mas ele é lento, vamos falar a verdade, ele é lento. Então, depois disso, que eu tenho já esse consenso formado, eu vou submeter essa questão para o Ministério Público perante o TCU, né, o Ministério Público de Contas, e vou submeter a questão ao plenário. Então, o relator estava mandando na banda até agora, e depois que eu já tenho consenso formado, é que o plenário vai se manifestar. Se tudo der certo, né, tiver a aprovação de todas as instâncias, eu vou formalizar esse acordo, né? Ele vai ser assinado pelo presidente do TCU e pelo dirigente máximo da autoridade pública envolvida. Nesse caso aí que a gente estava discutindo das ferrovias, seria a NTT. E depois, quando termina todos os prazos, se eu não tenho um final tão feliz, né, alternativa, eu vou dar uma ciência para que o presidente do TCU arquive esse processo, né? É o desfecho ruim, é quando a gente não tem esse consenso, né? A gente vê, e a primeira coisa que eu ressalto, é que ele é um procedimento muito, muito burocrático. Ele envolve diversas instâncias de aprovação, o que num cenário de backlog já existente perante as Cortes de Conta, pode não ser o desenho processual ideal. Isso aqui não é uma afirmação peremptória da minha parte, é um ponto de atenção. Outras questões para mim são mais cabais, que elas já poderiam ser melhores desde já. Para mim, a possibilidade do privado não poder solicitar a instauração é um déficit democrático desse instituto. Eu acho que a gente tem que possibilitar todos os envolvidos solicitar o processamento. E eventualmente, se não tiver justificação, aí sim você barra a continuidade, mas você tornar a via acessível só à autoridade pública, para mim, é uma assimetria que não tem justificativa. Ainda que eu sei que aumentar o número de legitimados gera um maior trabalho pelos órgãos de controle, eu acho que essa é uma via que deve receber os investimentos, inclusive de tempo, porque eu acho que ela tem muitas potencialidades para a gente tornar o controle mais responsivo, mais democrático, mais dialético. Mas enfim, né? Quem sou eu na fila do pão é apenas a minha opinião. E, além disso, a gente vê que a própria participação dos privados, dos particulares no rito, ela depende de uma certa discricionariedade perante as autoridades do TCU para deferir ou não. Acho que a instrução normativa poderia ser mais clara, inclusive para caracterizar quais são as condições desse direito de participação. Porque, para mim, eu entendo ele como sendo um direito. Se ele vai ser afetado, é um direito de participar, né, da construção consensual da solução.
Além disso, não cabe recurso das decisões. Eu acho, gente, que pode parecer um pouco assim contraditório com a natureza consensual você colocar recurso, mas eu vejo o recurso como nesses procedimentos como uma forma de acessar o colegiado e permitir que eventuais erros de rota sejam corrigidos pela colegialidade e não necessariamente como uma existência de um conflito dentro de algo que deveria ser consensual. Não vejo assim. Eu acho que o recurso ele permite a gente tornar esse procedimento mais eficaz, ver alguns pontos cegos que podem ter sido dados aí em alguma decisão monocrática, por exemplo, pela não admissibilidade. Mas enfim, a ver, né? Eu acho que há muito mais razão para comemorar a disponibilidade desse tipo de instituto. Eu acho que é muito positivo para a segurança jurídica das diversas contendas que envolvem projetos públicos de infraestrutura logística. É algo que a gente tem que ficar feliz, embora exista sim possibilidade de a gente melhorar. E o próprio TCU está ligado nessa história, porque existe uma comissão temporária de acompanhamento que ao final desse ano de 2023 vai apresentar um relatório dos pontos que podem melhorar. E vamos aguardar, né, quando esse relatório chegar, se esses meus insights, essas minhas suspeitas estão ou não aderentes ao que o TCU vai verificar. Faço votos que o mecanismo seja muito bem sucedido e daqui a um tempo eu volto para contar para vocês o desfecho dessa história. Foi um prazer, até a próxima!